Glória a Deus. Amada igreja, boa noite. Mais uma vez, a paz e a graça de nosso Jesus Cristo esteja com todos vós em vossas casas. Amados, nós queremos dar continuidade ao nosso trabalho de contagem. O trabalho de contagem é aquilo que nós temos vindo a trabalhar exatamente há uma semana. Faz hoje uma semana, quarta-feira, que o Senhor colocou no meu coração de nós trabalharmos sobre este tempo de contagem. E que tempo é este de contagem? É exatamente o tempo após a ressurreição de Jesus, assim que Jesus ressuscita e que sai do lugar onde ele estava, que era onde? Cruz, ressuscita e vem aos seus discípulos, trabalha com eles durante 40 dias. Nós já estamos fartos de ouvir a mesma mensagem, falar lá onde ele fala, lá em Atos 1, versículo 4, onde Jesus aparece aos seus discípulos, está com ele durante 40 dias. Então, na verdade, todo o trabalho que nós temos vindo a trabalhar é todo o processo que houve em 40 dias com os seus discípulos. Agora Jesus se prepara para ir embora, mas ele não diz algo aos seus discípulos que surpreendesse os seus discípulos, porque na verdade os seus discípulos já tinham sido avisados por ele que ele iria voltar, ele teria que subir, ele teria que ir embora. Nada foi feito por acaso, nada foi feito porque lhe apeteceu naquela hora, mas já tinha sido tudo preparado. Por isso é que nós vemos que a palavra de Deus é maravilhosa, porque tudo foi de alguma forma premeditado, tudo preparado, tudo devidamente informado, para que não houvessem surpresas. Abra a sua Bíblia comigo em João 7, versículo 33, e vamos ver exatamente que Jesus lá atrás já tinha falado aos seus discípulos que iria subir para o Pai. E veja o que está escrito. Eu quero que você tenha a sua Bíblia bem preparada, porque nós temos sempre a analisar o que é falado de acordo com as Escrituras. Então a palavra de Deus fala o quê? João 7,33. E disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Amém, igreja? Então, Jesus já tinha falado aos seus discípulos lá atrás que ele tinha que subir, teria que voltar para onde o Pai o tinha enviado, ou seja, tinha que ir voltar para estar novamente com o Pai. Se nós formos ver a palavra do Senhor, é claro que nada foi feito sem que tudo fosse preparado, devidamente organizado, para que todo o processo que o Senhor tinha que se cumprir. Tudo isto, na verdade, fala lá em Timóteo, 1 Timóteo 3, versículo 16. Em Timóteo 3,16 diz que, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, ou seja, do amor. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios e querido no mundo e recebido na glória. Amado, tudo isto é mistério. Tudo isto tem a ver com mistério. Ainda falava ontem sobre o mistério de Deus. Deus tem falado comigo em mistério. Tem trabalhado no meu coração em mistério. Muita coisa, amado, tem que se revelar em mistério, porque tudo isto é um mistério. Nada disto é normal. Nada disto para nós, racionais, porque nós temos a razão, correto? Somos homens formados de um corpo, uma alma e um espírito, mas somos racionais. E a nossa racionalização vai muito, esta parte, todo este processo vai muito além da nossa razão. Por isso é que eu lhe chamo, e está escrito a palavra aqui em 1 Timóteo, é mistério, não é razão, é mistério. Se tu tentares encontrar uma explicação razoável ou razonável dentro da tua mente, não vais encontrá-la, porque isto é mistério. E que mistério é este? Qual foi todo este processo? O que é que teve a ver? Teve a ver com o amor que o Senhor teve pela humanidade. Por isso, quando me dizem onde é que está Deus, quando é que Deus está de alguma forma nesta situação, porque é que Deus permite tudo isto? Só quem não vê e quem não entende este mistério é que não percebe nada do que Deus está fazendo. Então, meu amado, eu quero que você perceba que em 1 Timóteo 3,16 fala claramente: grande é o mistério deste amor, desta piedade. E tudo isto ao quais estavam os discípulos, estamos a falar da ascensão, na verdade, Jesus iria voltar. Em Atos 1, vamos lá ler 1:10, Atos 1:10, vamos ver aqui exatamente, onde fala claramente, 1 versículo 10, os quais lhe disseram,
quando estavam, na verdade, os nossos discípulos, ou seja, os discípulos estavam todos com os olhos fitos, quando aconteceu o mistério, diz assim, estando, 1:10, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles puseram 2 homens vestidos de branco. Que homens eram estes? Eram anjos, eram homens que estavam ali com eles, físicos, mas eram anjos. E ouçam com atenção, porque eles traziam uma revelação aqui, e é uma revelação muito forte, porque no versículo 11 diz assim, os quais lhe disseram, homens galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus, que dentre vós foi recebido, ouçam com atenção, em cima, no céu, há de vir como? Assim como ele foi agora para o céu. Ou seja, eles estavam tão, imagine, estamos aqui de repente a ver muito bem, de repente começamos a ver, subiu. E eles olharam para cima e deixaram de o ver. Algo assim, sabe, parece que é mágico. Não tem nada a ver com mágico. Isto não tem a ver com magia. Isto tem a ver com mistério. Isto tem a ver com o poder de Deus. Assim como ele foi, é assim como ele há de vir. Para nos vir buscar a mim e vir buscar a ti. Porque é o que está aqui escrito. Olha a revelação. Ele deixou, tal e qual como ele preparou os seus discípulos, olha, eu vou subir e para onde eu vou vocês não podem vir. Mas, preparem-se. Porque da mesma forma que eu vou, da mesma forma eu vou voltar. É da mesma forma que eu vou voltar aqui estar convosco. Então preparem-se. Porque agora esta última vez que eu estive aqui convosco, vocês não estavam preparados. Vocês estavam de alguma forma distraídos. E estavam distraídos de tal forma que nem me reconheceram. Amada, a igreja ainda ontem falava com alguém, dizia assim, muita gente está tão bem aqui na terra que nem sequer vai perceber a manifestação do poder de Deus, está tão entretido, está tão bem, sabe, está tão enrolado com as coisas do mundo, que não está procurando a face do Senhor, que com certeza não vai ver esta expressão, assim como Ele foi, é como Ele vem. Então eu quero exortar você nesta manhã, nesta noite, a pensar bem nesta passagem. A ascensão de Jesus, ainda assim Ele está a falar nestes dias, assim como Ele foi, Ele há de voltar. Os quais os 2 homens galileus, aos quais os homens falavam, os dois anjos falavam aos galileus, falavam a eles, porque vocês estão a olhar para o céu? Há muita gente que está a olhar à procura de alguma coisa física, mas Ele não se vai revelar fisicamente, Ele vai se revelar na tua casa e na minha, em espírito. E é em espírito que nós temos estado a falar com o Senhor nestes dias, porque Ele precisa que você entenda isso. Então, depois de lhes ter falado, Marcos 16, 19, diz que, Marcos 16, 19 fala assim, querem ver? Abra a sua Bíblia comigo em Marcos 16, versículo 19. E diz assim, ora, o Senhor depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Vocês sabem onde é que Jesus está hoje sentado? Jesus hoje está sentado à direita, ouça com atenção, à direita de Deus. E agora a palavra do Senhor diz que depois de eles terem saído, de ele ter saído, estar da ascensão dele, ou seja, a ascensão dele, está assentado à direita de Deus Pai. E veja bem, esta palavra de ascensão, agora há aqui uma transição. Ouça com atenção, igreja. Neste momento de ascensão, eu chamo-lhe momento de transição. Então o Senhor lhes deu aqui 16, 20. E eles, tendo partido, pregarem por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando o quê? A palavra com os sinais que se seguiram. Aleluia. Glória a Deus. A ascensão de Jesus. Vejam bem, eu não sei se você consegue perceber, aqui na última passagem de Marcos, onde ele fala claramente, ora o Senhor depois de lhes ter falado o quê? Ele falou-lhes uma coisa, ide por todo o mundo. Marcos 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e quem for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem.
Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, mal algum lhes poderá suceder. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles sararão. É isso que o Senhor deixou como ordem aos seus discípulos. Agora, depois de ele ter falado isso, ele foi recebido. Amado, a última palavra, ou seja, a última ordem que ele deu aos seus discípulos, está aqui escrito em Marcos 16, versículo 15. E diz que depois de ter falado isso, ora depois, diz assim no versículo 19, ora depois de lhes ter falado. E o que é que ele falou? O que você acabou de ler em Marcos 16, versículo 15. Amado, nós temos de dar continuidade a todo este processo. A igreja precisa de entender que Jesus, quando ele esteve nesta quarentena connosco e com eles, com os seus discípulos, ele estava a preparar os seus discípulos, como nós já estamos carecas de ouvir esta semana, falei todos os dias a mesma coisa. Para tristeza muita minha, vou dizer algo que é triste. Infelizmente vejo muita gente distraída. Muita gente não está a dar, de alguma forma, ouvidos ao que o Espírito está a falar à igreja. Mas não me surpreende. A própria palavra do Senhor diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Apóstolo, tem a ver com o pecado? Não, não tem a ver com o pecado. Eu não diria que as pessoas até nem estão em pecado. Há muita gente que se julga que está salva, está tudo salvo, mas está distraída. Cuidado, amado, porque não é só para você se portar bem e não andar em pecado que pode não subir. Os próprios discípulos aqui mostram algo que eles não estavam preparados para a vinda do Senhor. Eu ontem fiquei triste no meu coração, ouvi uma expressão de alguém me dizer assim, ele não falou, eu ouvi pela sua expressão, que eu não sou parvo. Há muita gente que acha que eu sou parvo. Há muita gente que acha que eu sou de alguma forma distraído, assim meio louco. Mas eu sou uma pessoa muito observadora. A minha esposa mesmo, ela sabe que eu muitas vezes calado falo mais do que muita gente a falar. Porque eu sou muito observador. E infelizmente, vi uma expressão de alguém que estava tão bem, as coisas estão a correr tão bem na vida dela que ela não precisa, de alguma forma, muito se preocupar com a vinda de Jesus. E para ela, talvez, se Jesus viesse agora, não era a melhor altura, porque ela está tão bem na vida que não precisa de nada, que não era a altura melhor para vir agora Jesus. Fiquei triste, porque essa pessoa vai se encontrar talvez distraída, talvez vá não perceber que Jesus está voltando, e que poderá, na minha forma, quem sou eu para dizer quem sobe, quem não sobe, mas na minha observação daquilo que eu tenho pregado nestes últimos dias, muita gente está distraída com tanta coisa e que não está percebendo o que o Espírito fala à igreja. Amado, eu tenho trabalhado esta semana toda tudo aquilo que foi trabalhado com os discípulos, porque os próprios discípulos, eu fiquei assim de boca aberta quando comecei a estudar este tema, este trabalho que estou a falar convosco, tempo de contagem, porque os próprios discípulos tinham caminhado com Jesus, tinham visto milagres com Jesus, tinham visto tanta coisa que Jesus realizou, e depois da sua crucificação eles não estavam preparados. Por isso eu digo que a igreja não está preparada. Talvez, amados, você não entenda o que eu vou dizer, mas vou puxar as orelhas a muita gente. Vou ter que puxar as orelhinhas a muita gente. E vou falar até inclusive a pastores que andam distraídos, presbíteros que andam distraídos, líderes que andam distraídos. Vou ter que puxar as suas orelhas. Pelo menos uma coisa vou fazer quando chegar junto do Senhor. Senhor, eu puxei-lhe as orelhas, eles é que não ouviram. Eles é que não quiseram ouvir. Esse é um assunto que eu quero chamar a atenção de vocês que estão hoje na sua casa. Meu querido, vamos continuar a observar o grande mandamento. As últimas palavras que o Senhor deu à vida da igreja foram estas. Antes da sua subida para se sentar à direita de Deus Pai, foi Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15, nós estamos fartos de ouvir aqui em público: ide e pregai o Evangelho, ide e pregai, ide e pregai. Amado, isso foi aquilo que o Senhor deu como instrução aos seus discípulos. E eu pergunto, o que é que nós estamos a fazer? É só eu que tenho que pregar? Só sou eu que tenho que fazer a obra de Deus aqui na igreja? É só os bispos, o bispo Carlos, o bispo Sílvio, a bispo Isildinha,
a apóstola Ana Paula, os pastores que aqui estão, são só eles que têm que pregar. Você tem que ficar em casa tranquilo só para ouvir. Amado, sabe o que é que o Senhor falou ao meu coração? Pelos seus frutos os conhecereis. Eu tenho pastores no nosso meio que me desiludiram muito. Muito desiludido com alguns deles. Pastores, sim. Pastores com quem, de alguma forma, muito parados, muito apagados, muito desligados, ao qual me deixaram triste. Mas o próprio Jesus, o que é que fez? Chamou a atenção deles. E sabe o que é que ele falou? Pedro, tu me amas. Pedro teve que a terceira vez perceber que ele não estava preparado. Não estava preparado e estava longe com o seu coração do Senhor. Mas naquele momento ele se converteu verdadeiramente ao Senhor. Você que me está a ouvir hoje, este é um dos temas para encerrar o nosso tempo de contagem. Jesus te pergunta, tu me amas? Tu me amas? Então se tu me amas, apascenta as minhas ovelhas. Faz a obra, faz aquilo que eu mandei fazer antes de subir. Eu deixei um recado para a igreja até os dias de hoje. Porque nós lemos lá atrás que cooperando com eles, depois, ouça com atenção, eu vou ler novamente. Volto a repetir aqui no versículo 20. E tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais e o quê? Amado, mas sabe, isto foi para os discípulos. E você é o quê, na verdade, aqui na igreja? O que é que você é? Pois é, eu falei aqui no início do nosso trabalho, não me esqueço do que eu falei, mas vou voltar a repetir nesta noite. Temos que aprender a ser discípulos de Jesus, verdadeiros discípulos. Com todo o respeito, vejo muita gente a falar bonito, mas a agir feio. Vejo muita gente que se intitula pastor, que fala que é pastor, mas não age como tal. É muito bonito a mandar uma mensagem disto ou daquilo, mas a sua vida, a sua forma de agir, deixa muito a desejar. Vejo muita gente sentada na cadeira da igreja, vejo muita gente, mas a atitude é agora de nós mostrarmos os verdadeiros discípulos de Jesus. Porque, amados, hoje eu entendo pela palavra de Deus que a igreja não está preparada. E o que me levou a mim a gravar este tempo, esta semana de trabalho, começou na passada quarta-feira, que termina hoje, quarta-feira, foi exatamente para mostrar que, assim como os discípulos de Pedro e todos os outros não estavam, e alguns até estavam longe, fora, que nem estavam lá sequer, assim estamos nós, nos dias de hoje. E talvez pior ainda. Então, meu querido, para deixarmos este trabalho encerrado, com chave de ouro, eu gostava que você analisasse onde você está na sua casa. Analise. Veja-se depois daquilo que eu preguei nestes dias. Veja-se aquilo que eu falei nestes tempos. Ora, Jesus diz que tinha que subir e está assentado à direita de Deus Pai. E o que é que Ele está a fazer à direita de Deus Pai hoje, Jesus? Está contemplando você, está-me contemplando a mim, está contemplando toda a sua igreja. Ver se estão ou não estão a preparar-se para a sua descida. Porque da mesma forma como Ele foi, da mesma forma que Ele vai voltar. Foi o que lá está escrito no livro da Revelação. Diz que os dois anjos lhe disseram, olha, assim como Ele subiu, ou vocês pensam que eles não ouviram todo o plano que Deus traçou com eles? Os anjos que vieram ali para falar com eles, mais uma vez, vieram enviados do Senhor para dar informação do que ia acontecer. Amado, nós não estamos aqui sozinhos. Assim como o Senhor enviou o Espírito Santo de Deus para instruir os seus discípulos, vai continuar a enviar. Assim como o Senhor enviou 2 anjos para falar aos seus discípulos, para lhes dizer, o que é que vocês estão a olhar para o ar? O que é que vocês estão à espera de ver no ar? Ele vai continuar a enviar anjos para nos ajudar, para nos sustentar, para nos livrar. Esta igreja está repleta de anjos. Esta igreja está repleta do Espírito Santo de Deus. Esta igreja está repleta da presença de Deus. Porque ainda Ele hoje vive. Sabe porque que Ele vive? Que Ele está sentado à direita de Deus Pai, continuando
a cumprir com a sua palavra. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, eu estarei no meio de vós, diz o Senhor. E aquele que invocar o meu nome, o Senhor dirá, eu não estou com os meus ouvidos tapados, ou seja, ignorando aquilo que você está orando, porque o Senhor está aqui presente. Então eu sei, amado, que a igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, aquela que se levanta e que declara e que cumpre, ir e pregar o Evangelho, continuar a fazer a obra do Senhor, essa é a igreja que o Senhor tem para estes dias, grandes revelações e grandes momentos de grande, sabe do quê? Mistério. Grande é o mistério da piedade, grande é o mistério do amor de Deus nesta igreja. Muitas coisas nós vamos começar, aliás, nós já vimos muita coisa, na verdade, amado, eu quero retificar aqui uma coisa que eu tenho necessidade de falar aqui nesta noite. A Igreja Cristã do Renovo não é a igreja de se gloriar, não é a igreja de falar daquilo que acontece, mas na verdade, amado, está na hora de você perceber, esta igreja já tem muitos livros escritos, de muita coisa abençoada que aconteceu. Eu só conheço as más. Pois está na hora de vocês ignorar as más e olhar para as boas. Vidas transformadas, vidas curadas, casamentos restaurados, pessoas que saíram da miséria, pessoas que estavam na falência, que Deus levantou, prosperidade financeira. E eu poderia estar aqui, talvez aqui, horas a falar de quantas coisas o Senhor já fez no nosso meio. Mas infelizmente o povo só se lembra das más. Das boas as pessoas rapidamente esquecem, tal e qual como os 10. Ainda aqui há dias estava a ouvir o nosso bispo Carlos a falar de uma palavra interessante. 10 leprosos foram curados, só um voltou para trás, lembrando o que o Senhor lhe fez. Os outros 9 esqueceram-se. Assim estamos muitas vezes nós no nosso meio, pastores, presbíteros, diáconos, músicos, tanta gente que já viu grandes milagres acontecer na sua vida e que às vezes esquecem-se desses milagres. Então eu quero não só lembrar que a Igreja Cristã do Renovo está com grande expectativa, está com grande, ouça, com atenção, uma grande visão de reino, da manifestação do poder da glória de Deus. Eu falava exatamente na mensagem aqui uns dias atrás, não me lembro qual é, mas sei que uma delas eu falei claramente que o medo atrapalha, invalida. E ouça com atenção, invalida o quê? O poder que Deus nos deu nestes dias que Ele teve de ascensão, não é de ascensão, de quarentena aqui na igreja. Porque durante a quarentena o Senhor preparou todo um mover, todo um tempo, limpou a iniquidade, limpou a incredulidade, limpou o medo. Jesus limpou uma série de coisas. Jesus renova a ação do poder, de poder pescar, uma grande pescaria voltaram a fazer. O Senhor renova, e assim, quantas coisas o Senhor renovou, amado. Eu não sei se você percebeu durante esta semana de trabalho, quantas coisas Deus trabalhou. Amado, eu ontem perguntava a mim mesmo, será que toda a gente, todos os membros da Igreja Cristã do Renovo, já ouviram este tempo de contagem? Eu gostaria muito de ter a certeza que você ouviu, porque a Igreja Cristã do Renovo, quando voltar a reunir-se ou estar dentro deste lugar, tem que estar preparada para o mover, para o novo tempo que o Senhor nos está a dar. E eu não vou ficar atrás de pessoas lá atrás, como pessoas que não querem, que estão a ficar mancas, estão desmaiadas, estão com sono, ou que estão preguiçosas, que não querem caminhar. Não, eu vou continuar para a frente, porque lá à frente, amado, está o Senhor, eu quero estar ao pé dele. Muitos querem ficar para trás, vão ficando, eu quero caminhar. Então, meu querido, eu quero exortar você a ficar firme e determinado nas palavras que o Senhor tem colocado no nosso coração nestes dias. Então eu quero encerrar este tempo da ascensão do Senhor com chave de ouro. Quero orar com você que está na sua casa. Quero orar com você para que você entenda que este tempo que nós temos de contagem foi um tempo de reflexão, de restauração, de renovo. Foi um tempo de muita coisa. Mas agora é o tempo de você se posicionar e declarar nesta noite: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um servo do Senhor. Como está escrito em Marcos 16, versículo 15. Quero ir pregar o teu evangelho para todo o lado, para toda a criatura.
pregar a tua palavra. Eu quero ser uma testemunha viva daquilo que tu és, daquilo que tu podes ser e daquilo que há de ser. Tu és o mesmo ontem, tu és o mesmo hoje e serás o mesmo eternamente. Por isso, Senhor, nós queremos continuar na tua presença, Senhor, declarando aquilo que foi de alguma forma deixado no dia da tua ascensão. Ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai estar contigo cumprindo com os sinais que se seguiram. É isso que vai acontecer. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu espero que você tenha gostado deste tempo de contagem, que tenha gostado deste tempo que nós tivemos estes dias convosco. E vamos com certeza ter muito mais. Amados, preparem-se porque, amado, eu tenho muita coisa que o Senhor nos tem dado, muita informação que o Senhor tem trazido ao meu coração, ao qual nós vamos pregar nestes próximos tempos. Amém? Coloque a mão no seu coração. Pai, eu quero agradecer, Senhor, por este tempo em que nós estivemos reunidos, Senhor, debaixo do Teu nome, Senhor, debaixo da Tua autoridade, do Teu poder. Obrigado pela Tua palavra que visitou os nossos corações e que falou connosco nestes dias. Que este tempo de contagem, Senhor, seja refletido a cada dia da nossa vida. Sabendo, Senhor, que esta quarentena, que termina, Senhor, na Tua presença como a ascensão de glória, deixando uma manifestação do Teu poder mais uma vez. Senhor, nós sabemos que Tu estás assentado à direita de Deus Pai, ouvindo agora a nossa oração. Recebe, Senhor, o nosso coração de gratidão nesta noite. Obrigado, Senhor, pela visitação do Teu poder com o Teu Espírito Santo nas nossas casas. Fortalece este lar, fortalece esta vida, fortalece esta família. Possas continuar a renovar, Senhor, a fé de cada um, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Amém, amados. Um grande beijo no teu coração, um bem-aja e até sempre.